Hai messo un seme sottoterra, l'hai piantato, l'hai lasciato nelle mie mani. Anche se è passato del tempo, io non mi sono mai dimenticato. Ho usato le tue stesse lacrime quando eri senza forza per annaffiarlo. Quando sembra che tutto possa solo andare peggio, quando non sai come continuare la tua storia, ricordati che io sono il grande autore. Quando sembra che tutto sia al buio, ricordati che io sono luce. Continua a fidarti. In tutto questo tempo non sei stato sepolto, ma piantato. Ora è arrivato il momento di sbocciare. Questo è il tempo della tua ricompensa. Harvest 2023. Quando Dio usa le tue lacrime per far fiorire il deserto. Bom, gente, nós estamos num domingo bastante especial para nós, que é a Páscoa do Senhor. E esse domingo, para nós, então, cristãos, é a data mais importante que nós temos. Amém? A data do nosso calendário cristão mais importante, que traz tantas coisas que mudaram a história, mas principalmente mudaram as nossas vidas. Amém? E é um final de semana que a gente vê muitos vídeos, né? A gente recebe muito material e algumas coisas elas falam bastante com a gente. Esse vídeo que foi projetado aqui, né? Enquanto a turma aqui do louvor estava ministrando, é um vídeo bastante forte. Mas nós sabemos que é algo que a gente precisa ter sempre uma grande revelação, né, desse significado, daquilo que traz para nós, os nossos posicionamentos, o nosso entendimento quanto todo esse momento. Mas, aleluia, hoje é a Páscoa do Senhor, amém? Um dia de nós recebermos da parte dele também o seu amor, amém? Eu acho que é uma das coisas mais importantes que vem para nós, com todo esse conteúdo que chega, é essa revelação do quanto Ele nos ama, do preço que Ele pagou pelas nossas vidas, como o seu amor, Ele vai nos atraindo a cada dia mais, e na Páscoa a gente pode celebrar tudo isso, amém? Então, é um dia de nós celebrarmos a reconciliação, a comunhão, a proteção que nós temos no Senhor, libertação, salvação e uma nova vida que é proposta para nós em Cristo Jesus. A reconciliação e o perdão através da revelação do lava-pés, a comunhão da mesa, que nós também temos aprendido tanto nesses últimos meses, né, eu posso dizer assim, através da revelação da ceia do Senhor e da comunhão que Ele nos chama a ter entre nós, entre os irmãos, entre a sua igreja, a sua entrega e a consequente remissão dos nossos pecados, através da revelação total, então, da cruz, esse preço que foi pago por nós, e aquilo que trouxe como efeito para as nossas vidas hoje, isso é muito forte, amém? Nós fomos alcançados por essa obra de cruz, toda essa revelação. E é claro, uma nova vida disponível em Cristo, através da revelação final, que é a ressurreição de Jesus, amém? Falando sobre ressurreição, nós vamos iniciar a partir de amanhã, você vai receber através do seu live, um novo plano de leitura. Aleluia, nós finalizamos essa semana um plano, nós vamos iniciar um novo, e esse plano a gente vai ter a presença de um evangelho, Marcos, só que a gente vai entrar dessa vez em Daniel. Aleluia, hein? A gente já saímos de Apocalipse agora há pouco, agora a gente entra em Daniel,
para entender um pouco desses últimos dias também, essa revelação profética que tem nesse livro, e a gente vai acompanhar os livros de Samuel também. Então, te convido a você participar dessa leitura. E a gente, a hora que chegar em Daniel, a gente retorna com as nossas lives, para a gente poder descobrir algumas coisas ali também, que são muito importantes para esse tempo que nós estamos vivendo. Mas a ressurreição de Jesus nos alcançando hoje. Mas, é claro, essa história da Páscoa, talvez você conheça ela de cor, né? E salteada, todos os elementos, como iniciou essa história, e para você que tem ela bem montadinha na tua cabeça como sequência, ela começa muito tempo atrás, quando uma geração, né, de homens de Deus, da igreja do Senhor, os descendentes de Abraão, eles viviam como escravos há mais de 400 anos no Egito. Ali a gente pontualmente pode pegar essa história e começar esse caminho, quando o povo de Deus ele estava escravo no Egito. A história em Êxodo, para você depois poder acompanhar toda ela e estudar cada detalhe, ela vai trazer então um momento da libertação, onde Deus envia Moisés a Faraó e traz junto uma mensagem para Faraó, que era para deixar o seu povo sair daquele lugar. A palavra era: deixe o meu povo ir. Faraó resiste, história conhecida, pragas como julgamentos são liberadas, e na 10ª praga, a última, cada família tomaria um cordeiro sem defeito e sacrificaria. A gente está aqui em Êxodo capítulo 12, versículo 4. Eles deveriam então aspergir o sangue daquele cordeiro sobre os batentes das suas portas. E com isso eles teriam a proteção daquele sangue sobre as suas casas, sobre si e sobre as suas famílias. Essa história toda vai trazendo esses componentes que a gente encontra hoje na nossa Páscoa. Mas aqui, ainda na Páscoa de Moisés, a orientação por esse sangue que deveria ser aplicado ali nas portas é que quando aquela última praga chegasse, quando o destruidor passasse, ele não mataria os primogênitos das casas que tivessem o sangue do cordeiro aplicado sobre elas. Daí a gente tem o termo Páscoa, que numa primeira tradução é passagem, mas a gente tem uma outra tradução, eu penso que mais exata, que é a palavra poupar. Não poupar no sentido financeiro, econômico, mas no sentido de proteção. A palavra Páscoa, ela tem um grande significado, então, revelado desde este momento aqui de Moisés e para nós hoje, como a palavra proteção. Poupar. Deus disse a Moisés que transmitisse ao povo: o anjo da morte irá passar e quero que junte os filhos de Israel e ensine a todo o homem que tome do sangue de um cordeiro para a sua casa. E aqui é uma orientação bastante séria e importante para todos aqueles homens. Para livrar a sua casa da morte, todos eles precisariam trazer um cordeiro para a sua casa, o sangue daquele cordeiro. A Páscoa de Moisés, óbvia, né? Ela vai apontando para nós o sacrifício do Cordeiro de Deus, Jesus, que séculos mais tarde, ele tiraria o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. E traria vida para todo aquele que nele crê. Todo este não pereceria, mas teria vida eterna. E a gente vê então um paralelo muito exato, muito fácil para nós, com o início da Páscoa, esse momento onde esse povo foi resgatado e para que eles fossem protegidos e conseguissem passar
por aquela situação toda, eles precisariam de um cordeiro e precisariam do sangue desse cordeiro sobre as suas casas. E aqui vai ficando fácil para nós encaixarmos esses elementos. Todos nós precisamos ter essa mesma experiência nas nossas vidas. Amém? Do sangue do cordeiro. De nós trazermos para a nossa vida, e é claro, trazermos para a nossa casa, assim como foi uma palavra que foi dirigida para todos os homens. Hoje essa palavra, ela continua ressoando no mundo espiritual e chega para nós, nos nossos ouvidos. Nós precisamos também, através dessa revelação, trazer para a nossa casa, primeira casa individual e depois a nossa casa, a nossa família, o cordeiro, o sangue do cordeiro. Ele precisa ser para nós ainda a grande proteção sobre as nossas vidas. Amém? Todos nós precisamos de uma experiência pessoal com o sangue do cordeiro. Isso afetará inevitavelmente toda a nossa vida, tudo e todos da nossa casa. Agora, uma pergunta bastante fácil, né? Vou começar com uma pergunta fácil. Como nós podemos ter o sangue do cordeiro sobre as nossas casas hoje? Pausa dramática. Como hoje nós podemos ter o sangue do Cordeiro de Deus sobre as nossas casas? Pela fé. Na prática, o que nós precisamos fazer? Receber, pela fé, o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, o Cordeiro de Deus. Amém? A gente continua ainda precisando passar por essa experiência. Quando eu aceito a Jesus como meu Salvador, Ele paga a dívida do pecado que estava sobre mim, porque o seu sangue, Ele cuida disso. A gente não tem uma outra alternativa nas nossas vidas. A gente não pode dar um jeito nas nossas vidas quando a gente pensa que nós temos um caminho pela frente, além desse que a gente vive aqui. Nós precisamos passar por uma experiência de morte também e de ressurreição. Amém? Tudo isso é bastante conhecido da nossa convivência na igreja, com irmãos de fé, com a palavra de Deus. Nós sabemos disso, nós precisamos do sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Deus enviou o seu Filho, Jesus, o Cordeiro Santo, para ser morto numa cruz, e o seu sangue aspergido sobre os nossos pecados, Ele nos traz, da mesma forma, reconciliação, comunhão, proteção, libertação, salvação e uma vida nova. Amém? 1 Coríntios 5, capítulo 5, versículo 7. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Colossenses 1,13. O qual nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem nós temos a redenção, em quem nós temos a salvação, em Jesus, pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. E a partir daquele momento, ainda agora, visitando um pouco a história daquele povo que foi liberto das mãos de Faraó, liberto da escravidão e entendendo todo esse significado para nós hoje. Naquele momento, o povo de Deus, ele começa a celebrar então a Páscoa todos os anos, obedecendo uma instrução da parte do Senhor, de que aquela celebração ela seria para sempre. Amém? É por isso que nós celebramos todos os anos a Páscoa ainda. Esse texto está em Êxodo capítulo 12, versículo 14. Eu vou ler também 25 a 27.
Este dia será para vós um memorial, e o celebrareis como uma festa para Deus. Nas vossas gerações a festejareis. É um decreto perpétuo, quando tiverdes entrado na terra que Deus vos dará, como ele disse. Observareis este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem que rito é este, respondereis, é o sacrifício da Páscoa para Deus que passou adiante das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios, mas livrou, nos poupou as nossas casas. Amém? Quando nós olhamos hoje para as nossas vidas, olhamos para nossas histórias, aqueles que já passaram por essa experiência, nós rapidamente conseguimos localizar, então, o sangue de Jesus sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. Esse é o nosso maior testemunho, amém? A gente não tem um testemunho maior do que o nosso testemunho de salvação, de morte e de ressurreição. A nossa Páscoa também é o maior testemunho que nós temos para oferecer para as pessoas. Nós sabemos que nós somos, sim, lavados pelo sangue de Jesus, que os nossos pecados eles foram remidos, e nós temos hoje a oportunidade de nos sentarmos numa mesa, que é uma mesa para esses, justos, não no sentido de merecimento, mas no sentido daqueles que foram justificados, amém? É o nosso maior testemunho, o nosso maior milagre, sem pragas, sem maldições. E a gente tem passado por muitas coisas que poderiam nos assustar. E se essas coisas que você tem passado, a exemplo, Covid, dengue agora, né? Jesus, dengue está mais forte que o Covid, né? Essas pragas, elas não nos alcançarão. Amém? Todas as mas eu peguei dengue, né? Está aqui o Alessandro que não me deixa... Mas eu peguei dengue, mas você foi poupado, amém? Existe uma proteção, um cuidado da parte do Senhor. Nós poderemos experimentar coisas que poderiam trazer morte para nós, mas nós seremos libertos de todas essas coisas. Existe um sangue que foi derramado sobre as nossas vidas, mas ele é derramado a partir dessa experiência nossa, pessoal. E é incrível que daí, nesse ponto, é algo que fala muito a respeito de uma decisão muito pessoal de cada um, amém? Porque quando nós não passamos por essa experiência, em alguns momentos, quando situações como essa vierem para nos assustar contra as nossas casas, essas coisas todas, elas ocuparão um lugar muito, muito difícil e pesado no nosso coração, porque a gente, na verdade, vai ter dúvida, né? Se realmente o sangue de Jesus ele está sobre a minha vida e está me cobrindo. E nós não estamos livres de todas as pragas que vêm sobre a terra. Agora, esse texto também fala que nós somos livres das maldições. Todas as maldições que eram contra nós, elas são desfeitas ali nessa experiência nossa de cruz. Eu não sei, talvez você não saiba de todas as coisas que você foi... ou melhor dizendo, que foram desligadas sobre a tua vida a nível de maldição. E existe uma experiência que eu descobri, eu já reparti em algum momento isso, nem todos eu creio que saibam, mas eu descobri uma maldição, né? Algo que estava sobre a minha vida, que estava sobre a minha casa, que ela foi desligada, mesmo sem eu saber. Mas porque existiu um sangue que foi derramado sobre a minha vida e alcança a minha casa. Até hoje, alcançou a minha vida. E essa situação ela foi muito dramática. Eu tenho por parte do meu pai uma família de 4 homens. E era o meu pai mais 3 irmãos. E o meu pai, eu já falei isso algumas vezes, né? Ele faleceu, eu tinha 3 meses de idade. E então ficaram os 3 irmãos, esses 3 tios do meu pai e todos os outros primos, né, os filhos deles. E o que aconteceu é que a forma que meu pai morreu foi algo assim muito, muito terrível, né? Ele morreu num acidente de carro e envolvido com bebida e foi bastante traumático. A história depois eu posso contar
sob a perspectiva até mesmo da minha mãe, né? Ela conta todo aquele dia, como aconteceu, quando ela ficou sabendo que meu pai tinha se envolvido naquele acidente. Mas o pior é que os outros irmãos do meu pai, eles foram morrendo da mesma forma, envolvidos em acidente e também com bebida. E todos eles morreram. E os meus primos começaram a morrer. Todos os homens da minha família, eles morreram. E eu não sabia disso, né? A família, essa parte do meu pai, a gente não era tão próximo, mas eu fui no velório desse primo, ele chamava Aguinaldo. Era, sabe aquele primo que você mais convive, que você ali tem ele próximo? E eu lembro, eu e a Letícia, quando a gente começou a namorar, a minha sogra morava mais ou menos uns, talvez, 5 quilômetros de casa. E daí a gente se encontrava uma vez por semana, durante a semana, né? Eu saía da aula e passava lá na casa da minha sogra, só para dar um oizinho, né? Para minha esposa, não para minha sogra. E daí, na volta, eu ia, às vezes, de carona ou ia de ônibus, e na volta, eu tinha, no meio do caminho, o meu primo, esse meu primo, que ele era taxista, então ele ficava no ponto do táxi. E daí ele já tinha falado para mim, ó, quando você estiver por aqui, você fica me esperando, quando eu passar eu te dou carona, né? E daí eu ficava lá toda sexta-feira. Eu me encontrava com meu primo, esperando ele, às vezes ele já estava lá no ponto de táxi, ele me levava para casa, a gente ia conversando. Mas a gente cresceu uma boa parte ali da adolescência juntos, a gente saía para jogar bola juntos, enfim. E esse meu primo, ele morreu da mesma forma. Ele sofreu um acidente de carro e, enfim, mesma coisa. Eu estava no velório desse meu primo. Imagina a tristeza, né? Na época, o meu pai ele faleceu com 28 anos. E todos os meus tios também, mais ou menos nessa fase, não passavam de 30. E esse meu primo morreu também nessa idade, né? Ele tinha uns 27, 25 anos. E daí eu estava no velório e uma tia chegou do meu lado. Ela chegou do meu lado, me abraçou, tal. E daí ela falou no meu ouvido, né? Ela falou: você sabe que só falta você, né? Pausa dramática, Sandro. Mas ela falou com carinho, coitada. Talvez ela queria falar, você tem que tomar cuidado, né? E foi muito pesado descobrir aquilo. A Letícia ficou sabendo, né, da história, ela falou, eu vou parar por aqui, né? Mas eu descobri naquele dia essa situação, e a minha família toda conhece isso, que do lado do meu pai, todos eles morreram igual. E não foi 1 nem 2, foram 7. Entre os meus primos e os meus tios. E ali, né, eu já era convertido. Eu não digo convertido no sentido de, estou indo na igreja. Não, eu já tinha passado por essa experiência, amém? Que a Páscoa revela para nós. Eu tinha passado por esse momento de entender que existe um sangue, que eu precisaria entrar por baixo dele, ele precisaria, claro, lavar os meus pecados, mas ele também precisaria trazer o sentido que eu estava buscando. Enfim, eu não fui para Jesus por algo que me beneficiaria. E eu digo isso para vocês com bastante tranquilidade. Eu não fui atrás de uma bênção. Eu fui atrás de um pai. Por toda essa situação que eu vivia também, sem pai, eu era louco para achar um pai. Quando eu descobri que Deus era pai, meu Deus, achei um, né? E eu era apaixonado por essa ideia de ter um pai. E eu busquei o Senhor muito tempo. E quando eu passei por essa experiência de sangue, eu não passei buscando uma proteção sobre a minha vida, mas naquele dia eu entendi. Porque eu não tinha um medo ali, mesmo ouvindo aquela história. É claro que eu não vou mentir que não deu um friozinho na barriga, né? Mas não veio um medo, um pavor, meu Deus, nunca mais pego num carro, né? Porque ali, eu não digo para vocês que eu ouvi de uma forma audível a voz de Deus, mas dentro do meu coração, eu entendi o Senhor falando, calma, eu já resolvi a tua situação.
E eu, na prática, vivi sob esse sangue, entendendo que Deus estava cuidando de todas as coisas. É claro que depois nós nos casamos e passou talvez pela última experiência, né, dessa situação, porque quando meu pai faleceu, ele tinha 28 anos, a minha irmã tinha 2 anos, eu tinha 3 meses. E quando eu fiz 28 anos, o André tinha 2 anos e o Gui tinha 3 meses, mais ou menos. E eu lembro que aquela semana eu e a gente orou, né? Falou, Deus, eu acho que no calendário era essa semana, não era esse o meio. E é claro que naquele momento ali você fica pensando em tudo mais, faz um seguro, enfim, né? Mas, na prática, às vezes, a gente descobre algumas coisas que esse sangue, então, resolveu. Ele cobriu o efeito que ele trouxe sobre nós. E isso eu vejo que é importante, porque às vezes a gente passa por essa história aqui da Páscoa, da ressurreição, e a gente, é mais uma história, mas ela é muito forte, ela é muito real. E talvez você nunca vai descobrir, como eu descobri naquele momento, o efeito do sangue de Jesus sobre a minha vida. Mas ele é real. Mas nós precisamos ter esse sangue a partir de uma decisão nossa, não de troca, não de saber que tem uma situação. É claro que pela misericórdia de Deus, muitas vezes nós nos chegamos para Ele com as nossas situações, e Ele pega todas elas, coloca de lado, dá um abraço, e fala, não, eu já resolvo, né? E resolve. Mas essa experiência a gente precisa passar por ela. Agora, tudo isso, né, essa obra de Jesus por nós, ela precisa, a Páscoa, ela precisa ser uma fonte aberta dentro de nós de gratidão. Amém? Que transborda dentro de nós, de dentro para fora. Eu chamei essa fonte de a fonte da satisfação. Amém? Uma fonte dentro de nós, que ela, uma vez que é acionada, ela passa a jorrar dentro de nós. E essa é uma fonte que se chama satisfação. E eu achei essa fonte aberta aqui nessas duas histórias. Isso aconteceu com o povo de Deus naquele momento. Êxodo capítulo 14, versículo 31. Após a experiência com o sangue do cordeiro, eles foram libertos da mão do opressor, aqueles que traria morte para eles, que já os escravizava. E após essa experiência, Êxodo 14, 31, a gente encontra aqui só alegria. A gente percebe eles descobrindo isso. Essa fonte de satisfação, ela é aberta dentro daquele povo. E eles passam a ter alegria, expressar. O capítulo 14, 31, aqui para frente, a gente vai descobrindo várias expressões de uma fonte aberta que foi dentro daquele povo, uma fonte de satisfação, e trazia palavras, trazia louvor, trazia adoração. E a gente encontra isso no texto. Israel viu o grande poder do Senhor naquele momento. Eles temeram ao Senhor e colocaram nele a sua confiança. O capítulo 15 é mais incrível ainda de Êxodo, porque daí é só louvor e adoração. Eles descobriram algo que Deus havia feito para eles. Êxodo capítulo 15, 21, conta que uma profetisa, irmã de Arão, chamada Miriam, ela pegou um tamborim, pensa que o contexto é esse. Eles descobrindo que aquele sangue havia os libertado de toda a escravidão e acompanharia eles. E aqui Miriam, ela pega o tamborim e todas as mulheres da igreja começam a seguir Miriam, tocando o tamborim e dançando. Aleluia, hein? Miriam lhes respondia cantando, cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Ele lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Miriam, então, pega o seu tamborim e sai dançando com as irmãs da igreja. Gente, é isso que acontecia. As pessoas ali iam descobrindo aquilo que Deus tinha feito na vida delas. Uma revelação que vai chegando. E essa era a realidade. Mas o mais chocante dessa história
é que um versículo depois, versículo 22, depois dessa dança toda, chega o momento de um dia ruim, de algo que não deu certo. E é incrível como as histórias, elas sempre vão ficando muito próximas umas das outras. A Páscoa de Moisés, a Páscoa de Jesus e nós. Versículo 22 fala assim: depois de tudo isso, da dança e tudo mais, Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur, durante 3 dias de caminhada. Eles caminharam no deserto e não encontraram o quê? Água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque aquelas águas elas eram amargas. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: o que nós beberemos? Isso me chamou muita atenção, porque, na verdade, existia dentro deles uma fonte aberta, uma fonte de satisfação. E uma fonte que também é aberta em nós quando nós passamos por essa experiência. E tenha certeza disso. Essa fonte, ela vai ser aberta na tua vida, ou ela já está aberta, e isso aconteceu ou acontecerá nesse momento que você receber o sangue de Jesus sobre a tua vida e entender todo o efeito que ele traz para você. E às vezes, mesmo sem entender, algumas coisas vão chegando para você através do Espírito Santo, e aquilo vai trazendo alegria, vai te trazendo satisfação. Agora, quando não encontraram aqui água para saciar a sua sede, o interessante é que é o sinônimo de saciado, de alguém que busca algo para saciar a sua sede, é a mesma palavra de satisfação. Saciado e satisfeito é a mesma palavra. Estava tudo bem, mas acabou a água. A satisfação, ela foi embora daquele povo. É como que se aquela água toda, aquela satisfação, ela escorresse pelas mãos das pessoas por causa da falta da água. E o que eu quero falar para vocês nessa manhã, já pegando o ritmo final aqui dessa ministração, é sobre a Páscoa e a satisfação. Amém? Porque eu vejo uma experiência que foi liberada para nós, e ela precisa ser a nossa fonte. Amém? A nossa fonte de satisfação em todos os momentos. Eu quero seguir alguns textos aqui para a gente entender algumas coisas. A insatisfação, pelo contrário, ela costuma surgir quando nós olhamos ao redor e percebemos que muitas coisas não estão conforme aquilo que nós idealizamos. E nós ficamos, é claro, decepcionados, frustrados, desanimados. Eu achei um estudo aqui de uma universidade americana, que ela descobriu o que a insatisfação estimula em nós. Uma pessoa que ela está insatisfeita com alguma situação, com a vida, e o que acontece com as suas emoções, os seus pensamentos e o seu comportamento. E esse estudo, ele apresenta aqui alguns sinais de uma pessoa que foi picada pelo mosquito da insatisfação. Traz aqui 7 sinais. O primeiro deles: está sempre estressado, irritado ou desanimado. Segundo lugar, que a insatisfação faz conosco, segundo esse estudo. Acredita que os seus sonhos estão muito distantes. Sente frustração e desapontamento com a vida, frequentemente. Se imagina vivendo outras realidades. Quinto sinal: não se sente conectado com aquilo que está fazendo. Um outro: procrastina quando precisa fazer coisas importantes. Em último lugar, essa pesquisa diz como um sinal da pessoa que está insatisfeita: ela fica feliz somente quando não precisa mais trabalhar ou estudar. Não vale olhar para o lado.
Agora, o que a Bíblia fala para nós a respeito da insatisfação e da satisfação? Na verdade, ela traz a satisfação e a insatisfação nessa figura que eu consegui enxergar aqui lendo esse texto e estudando bastante a respeito da Páscoa. A figura da satisfação e da insatisfação na Bíblia, ela é descrita por fontes, por duas fontes. Essa primeira, que a gente já entendeu um pouco, que é uma fonte que é aberta dentro de nós a partir de uma experiência nossa com o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro sobre as nossas casas, sobre a nossa pessoa. Nesse momento, existe uma fonte, a gente vai encontrar isso aqui na Bíblia, aberta dentro de nós, que é a fonte da satisfação. Mas a mesma Bíblia fala que existe uma fonte, então, que ela concorre com essa fonte da satisfação, que é uma fonte da insatisfação. Mas como essa fonte, ela pôde ser aberta dentro de nós? Bom, a primeira fonte foi aberta a partir dessa revelação que nós entendemos em Jesus. A fonte eterna de água e sangue. Amém? Que jorra da cruz através de Jesus. A segunda, ela passa a ser uma fonte nossa. São aquelas fontes, na verdade, que nós tentamos abrir para trazer para nós, de alguma forma, a parte dessa experiência, satisfação na nossa vida. A parte de Jesus, mas com o mesmo desejo. Recebermos dessa fonte a água que nós precisamos e recebermos o sangue. Nós recebemos descanso e recebemos refrigério. Agora a gente chega aqui no dilema, né? No dilema da humanidade. Em Jeremias capítulo 2, versículo 13, olha o que esse texto diz. O meu povo, ele cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram. Eles abandonaram a mim e, consequentemente, eles abandonaram a fonte de água viva. E eles cavaram e fizeram a sua própria fonte. Uma versão fala, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas que são rachadas, que não podem reter água. Deus fala sobre 2 males que o seu povo ele comete frequentemente. Afastaram-se dele e criaram alternativas para buscar a sua satisfação, mas ele mesmo conclui que são poços rachados que nunca poderão reter água. Afastar-se dele é afastar-se do plano original do Senhor, que é Efésios capítulo 1, versículo 4 a 7. Anota esse texto, que vai ser importante para você. O texto diz o seguinte, porque Deus nos encheu, quer dizer, Deus nos escolheu, estou com a fonte aqui na cabeça, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, ele nos predestinou para nós sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele, nós temos a redenção. Olha como as coisas vão ficando sempre dentro da mesma revelação. Nele, nós então temos a redenção por meio do sangue, do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Deus, ele nos cria então. Ele nos criou por amor e para nós sermos amados. Portanto, a fonte de nossa completa satisfação, ela somente é possível nele, no seu amor. Amém? Não existe um substituto para a sua presença. Não existe nenhuma fonte substituta que ela poderia trazer para nós esse amor que nós encontramos através da água
e através do sangue de Jesus. Se não encontrarmos essa fonte, vai permanecer sempre dentro de nós um vazio, porque todas as alternativas, as tentativas de preenchimento com outras fontes que nós poderemos tentar abrir para elas nos saciar, elas serão como o primeiro texto que eu li, como poços, cisternas, mas que tem rachaduras e todo aquele conteúdo ele vai escapando e não vai permanecendo. E não tem como nos sustentar. A satisfação em Deus, primeiro, passa a ser ou chega para nós como uma consequência do amor revelado de Jesus, da presença de Deus. E depois passa a ser uma meta de todos os homens. De todos os homens. E aqui nenhum de nós consegue escapar dessa meta. Amém? Talvez a gente vai trocando de nome, vai tentando resolver de uma outra forma, mas nós estamos em busca constante de uma vida satisfeita, saciada. E aqui a gente abre um leque gigantesco, que a gente pode trazer várias palavras, a gente pode trazer vários conceitos, a gente pode trazer várias ideias que vão sendo as nossas buscas, os nossos preenchimentos, as coisas que nos fazem falta. Mas isso precisa ficar bem claro diante de nós num momento como esse, num final de semana como esse. Amém? Que existe algo que foi feito e o texto diz que é perpétuo essa obra, essa é uma obra perpétua, é uma obra para sempre, que nos alcança, e ela só é possível através dessa experiência de nós recebermos a água que nós precisamos e o sangue que nós precisamos para as nossas vidas, somente através dessa fonte que foi aberta em Jesus. Eu termino com uma profecia do sacerdote e profeta Zacarias, que eu creio que aqui a gente consegue fechar toda essa ideia. O nome de Zacarias, ele significa o Senhor se lembra. É a mesma ideia do rei nunca esquece. Se de repente você está fazendo orçamento para tatuar o rei nunca esquece, e fica caro, você pode tatuar Zacarias. Porque em tese está trazendo o mesmo conceito. Então, Zacarias, ele é um profeta que trabalha com Ageu na construção do templo de Jerusalém. E a história aqui, a gente está em 520 a.C. E Zacarias, com uma palavra de grande encorajamento, ele profetiza, ele diz o seguinte, Zacarias capítulo 13, versículo 1. Naquele dia, será aberta uma fonte que jorrará para os descendentes de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para purificá-los do pecado e da impureza. Agora, qual é essa fonte que Zacarias ele estava profetizando há tanto tempo antes de Jesus? Era esse momento, amém? Era Jesus. A fonte da satisfação que seria aberta na cruz de Jesus, o Salvador do mundo, a fonte que nos purifica, que nos liberta, que nos livra dos nossos pecados, que faz a remissão dos nossos pecados, que nos liberta do nosso passado e que nos dá vida e esperança. Agora, por que essa fonte ela foi aberta? Porque o pecado e a impureza nossa são a causa de separação nossa da presença do Senhor. E hoje a gente consegue, então, realmente ter uma vida satisfeita a partir dessa experiência, porque nós fomos liberados para estar mais uma vez diante da presença do Senhor, diante da presença do Pai, através dessa fonte que foi aberta, a fonte
da satisfação que foi aberta na cruz de Jesus. Agora, olha que lindo, como e quando essa fonte foi aberta. Inicia na Páscoa de Moisés, em Êxodo, quando Deus ordenou na Páscoa para o seu povo que matasse então o cordeiro e aplicasse o seu sangue nos batentes das suas casas, mas ela é completada no Gólgota, quando uma lança perfurou o lado de Jesus e dele saíram água e sangue. João 19:34. Um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e logo saiu dele sangue e saiu água. Uma fonte definitiva de vida eterna, de satisfação. Ela foi aberta em Cristo Jesus e hoje está disponível para nós. Amém? Para nós podermos entrar nessa palavra que foi começada a ser anunciada em Zacarias, 520 anos antes de ser cumprida. A mistura de sangue e água, representando o novo nascimento. Na verdade, nós sabemos que todos os nenês, quando eles vêm à vida, eles nascem em meio a sangue e a água. Jesus, a fonte da salvação, mas também a nossa fonte de satisfação. Satisfação. Jesus como a nossa fonte de aproximação com Deus. Jesus, a nossa fonte como reconciliação e perdão. Jesus como a nossa fonte de comunhão. Jesus como a nossa fonte de vida. E, finalmente, tudo isso dentro de uma fonte de satisfação. Amém? Hoje existe uma fonte aberta em Cristo Jesus. No sangue dele, que foi derramado, que a gente consegue enxergar através desses vídeos. Mas isso tudo é o momento, é o ápice onde essa fonte ela foi aberta. Água e sangue, nascimento e ressurreição. Água e sangue, batismo e ceia. Água e sangue, purificação através da sua palavra. Efésios 5:26, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e a redenção que nós recebemos pela morte de Jesus, pelo derramamento do seu sangue. Hebreus 9:22, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Água e sangue, a nossa fonte de vida, que nós encontramos em Jesus, e não nas fontes que nós poderemos gastar uma vida toda tentando abrir para trazer esses elementos que, na verdade, são os que trazem para nós a possibilidade de viver uma vida satisfeita. E é claro que quando eu chego nesse ponto de viver uma vida satisfeita, eu não estou falando com padrões humanos, a respeito de uma ótica natural, uma ótica mundana, mas é claro, é a partir de uma ótica espiritual, de uma satisfação que a gente começa a perceber que está jorrando dentro de nós, e ela nos envolve de tal maneira que ela passa a ser perceptível primeiro para nós mesmos, e depois para as pessoas que estão ao nosso redor. Elas também podem receber dessa fonte, mas elas recebem apenas para serem convidadas para ter a sua própria experiência e fazer com que essa fonte possa ser dentro delas também uma realidade. Amém? A Páscoa fala sobre tudo isso. A Páscoa de Jesus traz essa revelação da ressurreição. Mas após a ressurreição, a Páscoa também fala que existe essa fonte que foi aberta e está disponível para nós hoje. Amém? E eu não sei se em alguns momentos você tem sido mais como esse povo, que mesmo descobrindo tudo isso, consegue ter a coragem de tentar abrir uma outra fonte, de tentar buscar uma outra solução, de tentar buscar uma outra saída. Esses textos mostram que isso não é nenhuma novidade, isso faz parte de uma natureza nossa. Mas eles também revelam que todo esse nosso esforço sempre vai ser um esforço
Inútil, porque a água que nós precisamos e o sangue que nós precisamos, eles foram abertos e permanecem num único lugar, que é nessa nossa experiência de vida com Jesus. Amém?